tempo não, vambora para o vídeo. Eu acho que, às vezes, a derrota, o fracasso, a tragédia, pode escolher a palavra, ela ensina mais do que a vitória. E acho que foi o caso para Palmeiras e Botafogo ano passado. A gente falava muito do título, do mérito, da consistência do Palmeiras, mas todos nós, mesmo com a pontuação boa do Palmeiras, que é maior até esse ano, a gente tinha a convicção que o Palmeiras só foi campeão porque um time que estava 50 pontos atrás definhou. Na frente. Estava à frente do Palmeiras, definhou. O Botafogo, ele não, institucionalmente, ele não definhou, né? Eu acho que ele aprendeu com aquilo que aconteceu. E ele não desistiu de disputar em cima, pelo contrário. A ideia de refazer o time, e não foi fácil, porque o final do ano passado e o início desse ano foram muito ruins, a ponto do time ter um técnico interino na pré-Libertadores. Né? O Fábio Matias, que aliás fez ótimo trabalho na reta final do Juventude, é verdade. Propiciou, talvez aí da Libertadores, essa ideia de uma reformulação necessária, porque você poderia considerar o seguinte, cara, o meu time chegou no quase, talvez não tenha conseguido por fatores emocionais e tal, mas o Adrielson é bom, o Tietê é bom, o Marlon é bom, o Júnior Santos é bom, o Eduardo é bom, o Tiquinho é bom, e com um outro reforço a gente pode de novo brigar pelo campeonato. Não, esses caras são bons, mas eles não são bons o suficiente para o que a gente quer essa temporada. E foi isso que o Botafogo fez. Essa coisa da qualidade, o Botafogo manteve um titular e contratou 10 outros, todos de um nível técnico melhor do que os que estavam jogando. Isso foi feito do início do ano para cá, na janelona no meio do ano mais ainda. Aí na janelona do meio do ano, fora o Corinthians, que teve essa percepção e de outra forma, depois a gente fala também das questões, por isso que o Vessone fica sempre com essa munição na mão, o Corinthians não paga ninguém, o Corinthians tem a fama de caloteiro e tal. As SAFs também, o Botafogo deve para um monte de gente. A situação, ela é complexa mesmo, porque não tem o santo que pendente. Paulo é um molho, né? O Botafogo não pagou o PR, não pagou o Tietê, o Inter não pagou o Thiago Maia do Flamengo. Essas coisas, enfim, mas o Botafogo contratou que era muito melhor pós o escasso, né? Foi uma coisa empregada na Europa. A mudança de Palmeiras para o Botafogo, ela se inverteu na técnica do Botafogo, indiscutivelmente melhor. E acho que vai para um jogo. E aí tem uma circunstância para o último jogo. Esses 10 últimos dias que a gente fica tratando, toda vez que a gente trata dos 10 últimos dias, tem que tratar com espanto, porque não é qualquer clube que faz isso. Ganhar o confronto direto na casa do outro, ganhar a Libertadores com um a menos, ganhar do Internacional fora de casa. Ele vai agora podendo jogar por 2 resultados. E o 2 resultados é muito importante para um time que vai querer ser campeão. Ele tem 2 possibilidades. Se o Botafogo não ganha do Inter, seria um resultado só. A gente estaria apostando no Botafogo aqui. Agora são 2 resultados. Se o time fizer um jogo ruim, disperso, ele ainda tem a possibilidade de agarrar um empate. Coisa que o Palmeiras não soube fazer no confronto direto. Diz o Massini sempre, né? Então, os méritos do Botafogo nessa campanha do Brasileiro, em que pese os empates contra times e dane-se, o time bom ele tem ganhado os melhores. Ele fez 6 pontos contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Né? Quem são os adversários do Botafogo? Flamengo e Palmeiras. Ele fez 12 pontos contra esses caras. Então ele tem que ganhar o campeonato. E tem que bater palma para eles. E aí os outros têm que pensar o que fazer daqui para frente. Não é mais o Botafogo que tem que pensar o que fazer daqui para frente. E eu estou falando, a torcida brasileira, a simpatia brasileira pelo Botafogo, ela acaba 31 de dezembro. Depois que o Botafogo participar desse primeiro Mundial. A partir de 1º de janeiro o time ia ser batido. E ele vai ter tanta oposição como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, etc. E tal. Agora, essa confirmação, depois desses 10 dias, me parece apenas um ritual de passagem, né? O Botafogo, por 2 resultados, ser campeão brasileiro. Só para não deixar passar, a gente vai para o intervalo já, mas um plá do São Paulo, né? O Belmonte ontem deu entrevista lá no UOL, você participou da entrevista? Participei. Falou Moneyball, muitas coisas, tal. Falou do Luciano, que falou que não sabe se fica. Enfim, é o adversário do Botafogo, nem parece. Quer dizer, ele se torna um adversário importante por causa da questão se vai jogar a entrevista teve uma hora só sobre 2025, né? Aí a última pergunta, e o jogo do Botafogo, quem vai? Acho que depois de 2025 a gente fala semana que vem, né? Porque acho que não...
E aí ele falou que os jogadores acima de 30 anos, mais desgastados, não iriam. Né? Isso antes do São Paulo voltar aos treinos. O Lucas, o Luiz Gustavo, o Alisson, também por conta do gramado sintético, também por conta do risco de lesão, que tem feito com que o São Paulo, a cada rodada, tenha mais 2 ou 3 desfalques por jogo. Já chegou a 9, vai chegar a 12, 13, então o São Paulo vai com menos 13. Ah, vai com o Sub-20? Não, o Sub-20 está de férias. O São Paulo vai com o time B, o que tiver disponível. Só uma situação. Para o nível competitivo de time nesse tipo de jogo, eu acho que o São Paulo tem mais chance de fazer qualquer coisa com o time B que com o time A. E isso a história tem mostrado. Né? É o Grêmio contra o Flamengo, na última rodada, é o Atlético Paranaense contra o Palmeiras no primeiro jogo do Allianz Parque, porque o time A, aí já está outra coisa, o time A, a desmobilização é completa, a percepção dessa coisa de rivalidade, isso aqui é muito maior, né? Então, eu acho que o São Paulo vai fazer um jogo duro com o Botafogo, desde que vá com o time B, com caras que precisam de alguma coisa. É como se fosse um time rebaixado, que vai para o jogo, todo mundo assistindo. O emprego do cara, ou a chance do cara, está muito linkada à participação nesse último jogo. E vários jogadores estão nessa situação. Bom, o São Paulo, né, publicamente já falou sobre o Oscar. Ontem o Carlos Belmonte, diretor de futebol, deu uma entrevista falando que há um interesse, que é um jogador que entra nas características que o São Paulo procura, um meia, um jogador que dá mais qualidade no passe, né, um camisa 10, e o Oscar, claro, seria esse jogador, um jogador que tem totais condições de assumir esse protagonismo dentro do São Paulo. Então o São Paulo já abriu, já adiantou conversas, não é de agora que essas conversas estão acontecendo. Já há pelo menos 2 meses o São Paulo tem ligado, tem sondado para saber qual é a ideia dele de futuro, e obviamente ainda não há uma decisão de carreira do Oscar, se de repente ele vai voltar mesmo ao futebol brasileiro, se tem ofertas, por exemplo, da MLS, que é um mercado que interessa ao Oscar, mas ele tem conversas abertas ali com o São Paulo, uma troca interessante inclusive, e agora o São Paulo prepara aí um plano, né, estratégico para poder chegar com uma oferta. Lembrando que 2025 vai ser um ano de cinturão apertado pela questão econômica, né, pela questão financeira, e o São Paulo então, assim, para poder chegar numa proposta, para poder bancar uma contratação dessa, vai ter que vender alguns atletas, né? Você vê que o Nestor é um jogador que pode ser vendido para o Bahia, como a gente tem falado aqui. Galopo é um jogador que pode ser vendido também no mercado argentino, no mercado sul-americano. Outros atletas também podem, né, receber proposta. O Wellington Rato é um jogador que, se de repente receber uma proposta que seja interessante para ele, o São Paulo toparia fazer negócio. E outros jogadores que também vão sair do clube, né, que vão deixar o clube para dar uma limpada na folha salarial. Exemplo, Jackson Mendes não vai ficar. Outros atletas também. Moreira, não vou dizer porque ele não tem minutagem, então difícil um clube querer contratar. Mas, por exemplo, Orejuela não vai ficar. Alguns atletas ali não estarão no São Paulo em 2025. Então, São Paulo, tendo essas vendas, tendo essas saídas principalmente, abre espaço na folha salarial, e aí você tem a possibilidade de fazer uma oferta para o Oscar, você tem uma possibilidade de brigar pela contratação do jogador. Então o São Paulo vai se planejar, ou já está se planejando nesse sentido de limpeza de folha salarial, para aí sim tentar a contratação do jogador. Se não tiver, claro, como hoje, por exemplo, não tem condições financeiras de arcar com uma oferta que seja do tamanho desse atleta, um investimento para esse atleta, que é um atleta que tem um custo elevado por ter nome, por ser um jogador importante, e não é uma aposta, né? Não é um jogador que vem em baixa, por exemplo. Então o São Paulo vai se preparar nesse sentido para tentar a contratação desse jogador. Mas é óbvio e aí, que vai sentir ali, vai ter uma, digamos, vamos sentir naturalmente, né? Acho que são pouquíssimos os casos de um garoto que teve uma ascensão meteórica e que já foi jogando, né? Eu lembro, acho que talvez do Antony, o próprio Pablo Maia, e enfim, acho que o São Paulo talvez consiga aí pegar um ou outro, tipo o Ferreira, o Rian Francisco, o próprio Henrique do Carmo, que está com essa situação contratual aí indefinida. Ele é um jogador que já está treinando, né, com os profissionais, ou seja, acho que o Zubeldia já sabe o que pode esperar dele. Se coloca ele às vezes como relacionado, inclusive no banco de reservas, é porque ele pode de fato jogar. Agora, precisa de rodagem, precisa de minutagem. E isso a gente só vai ter. Talvez esse último jogo fosse uma oportunidade para esses meninos que jogam completamente sem
responsabilidade nenhuma, né? Porque nós vamos jogar contra o time que é o virtual campeão do campeonato, num jogo que o São Paulo já não tem mais nada a perder. Agora, só faltam desses meninos fazer 3 gols e aí vira o grafite da vez, né? Não faz, não. Ale, responde o Carlos Valentim. Na última coletiva do Zuba, a impressão é que vai embora. A entrevista do Belmonte não convenceu ninguém. Você esteve presente, entrou ao vivo da entrevista coletiva, fez perguntas. Aliás, a nossa parceria com o canal Arnaldo Tironi se intensificando ainda mais, com a presença deles no nosso pré-jogo, e o Ale nos Jogos do Morumbi também entrando nas coletivas para fazer perguntas do tricolaço aqui do nosso ecossistema para o Zubeldia. Me conta, você ficou com essa impressão que ele vai embora? Peraí, ele tá falando do Zubeldia ou do Luciano? Não entendi a pergunta do cara. Zubeldia. O Zubeldia. Não, acho que não. Acho que não tem nada a ver. Ele tava muito puto com a atuação do São Paulo na última quarta-feira. Ele estava visivelmente irritado, tanto que sobrou para todo mundo, sobrou até para a diretoria, né? Ele falou, olha, preciso de 5 reforços aqui para conseguir fazer um trabalho decente. Temos um time terreno. Coisa que ele nunca falou, né? Nunca pediu reforços dessa forma tão contundente. Eu perguntei para ele, né, e ele me confirmou logo em seguida, eu falei, esse time, esse elenco chegou no teto, bateu no teto do que pode entregar? Ele falou, sim, bateu. Então, assim, esse é o teto do São Paulo hoje. Talvez aí beliscar uma vaga na Libertadores, no Brasileirão, de forma direta, e também disputar as Copas, dependendo aí dos confrontos, né? Não chega como favorito. São Paulo vai disputar, não quer dizer que vai ganhar. Então, se for para manter o mesmo nível, é isso que a gente tem. Se é para pensar em alguma coisa a mais, precisa de reforços, apesar que, na sequência, ele fala, olha, eu entendo as dificuldades financeiras do clube, mas ele precisa de jogador. E aí é aquela coisa que, cada um com seus problemas, né? Cada um que se vire aí. Ele tem um problemão de montar um time competitivo. Os dirigentes têm um problemão de contratar sem dinheiro. Magnão, eu vou colocar a questão que se coloca, o São Paulino tem muita mágoa dele porque ele saiu brigado, né? O empresário dele é o Juliano Bertolucci, e ele saiu do São Paulo, como saíram outros jogadores aí que não quiseram renovar. Mas daí teve um litígio, né? Mas assim, houve outros jogadores também que o São Paulo marcou ali, não fez o que tinha que fazer. Você não pode ficar de boca. Esses caras valem muito, né? E o São Paulo agora tá tomando jeito e fazendo isso. O último que falta aí é o Henrique do Carmo, né? Que sentou no banco e tal, mas não tem jogado por quê? Precisa renovar. Eu acho muito difícil o São Paulo arrumar um meio. O São Paulo tentou com o Galopo, não deu certo. Tentou com o Rames Rodrigues, não deu certo. Se for da realidade financeira, o São Paulo não pode extrapolar. Não tem all-in agora com fundo de investimento. O São Paulo tem limites, gente. Ele não pode fazer loucuras. Ele tem que se adequar a um orçamento. Eu prefiro trazer um cara que venha para ser titular do que trazer um monte de Marcos Antônio, de Juan, de Santiago Longo e de Jamal Lewis. Prefiro trazer um Oscar, numa posição absolutamente carente do clube. Não. Porque tem muito jogador... Oi, fala. O Atlético Mineiro trouxe o Alegria nas Pernas, achando que o Alegria nas Pernas ia chegar e ia comer a bola, e não comeu a bola. A gente não pode achar que... Ele não consegue jogar na Atlético. Exatamente, o cara se lesiona demais e tudo mais. Então, assim, a gente não pode achar que só pelo fato do Oscar jogar numa posição que a gente é carente, o cara vai chegar e vai resolver. O Oscar, ele tá na China há 7 anos. 7 anos. Eu não ando de bicicleta há muitos anos. Capaz de eu pegar a bicicleta e começar a andar e cair ali as primeiras vezes, mas depois eu vou conseguir desempenhar, mas não vou ser um campeão olímpico de ciclismo. Então, uma coisa é você ter jogado bem, aí você vai para a China, fica 2 anos e volta. 7 anos é muito tempo. 7 anos o cara desaprende muita coisa. O nível de futebol na China é muito baixo. O nível de competitividade é muito baixo. Como é que a gente pode acreditar que o cara vai chegar aqui e vai jogar bola se lá ele joga com o Hulei e contra o goleiro Chang Chong? Entendeu? Não dá, Maurício. Não dá. É a mesma coisa que a gente achar... No próximo domingo, contra o líder Botafogo. O São Paulo não deve ter Alisson, Luiz Gustavo e Lucas. Quem falou isso foi o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao All Sport. Lucas, Luiz Gustavo, o Alisson, por exemplo, há uma preocupação muito grande da nossa área de preparação física, fisiologia, com o gramado sintético.
O gramado sintético é preocupante. Um jogador que se machuca na última rodada perdeu a pré-temporada, porque ele vai passar as férias machucado. Outros jogadores estão também no departamento médico, como o atacante Caleri, Michel Araújo, Ferrarese. Então São Paulo deve vir bem modificado para a despedida dessa temporada.